Vídeo do dia no ar para você, um assunto muito importante de ser tratado, a questão do suicídio, com esses dados aqui, né, que o Japão teve mais mortes por suicídio em outubro do que por Covid-19 em todo o ano. Japão, que já é um país que tem níveis bastante elevados de mortes por suicídio, e agora temos essa questão da pandemia que sem dúvida trouxe a outros países, outras sociedades, outras pessoas, né, a uma condição diferenciada, que até então talvez essas pessoas não tivessem, de profundo estresse, profunda mudança, privação de você fazer coisas que fazia antes, enfim, problemas que podem gerar, sem dúvida, e estão gerando danos psicológicos nas pessoas, né? Então vale a pena sim estudar isso aqui, um país em que morre mais gente por suicídio do que por Covid-19 morre mais por suicídio do que muitas outras doenças, outras causas também, né, que seriam talvez até mais naturais, né, talvez não, seriam mais naturais do que o suicídio, mas enfim, então vem comigo, este é o assunto aqui do nosso vídeo do dia de hoje. Vídeo do dia foi a informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei para você aqui neste dia de hoje. Me chamou muito a atenção essa informação e por isso eu resolvi compartilhar aqui com você. Gosta do nosso conteúdo? Deixa o like aqui embaixo. Também se inscreva no canal, acione o sininho e clique em todas as notificações. Assim você recebe a informação e, por outro lado, nos ajuda a crescer. Caso não goste, deixe o dislike, mas participe. Assim saberemos se nossa informação está ou não agradando. Vamos lá então, né? Olha só o exemplo aqui, Eriko Kobayashi tentou se matar 4 vezes, né? Na primeira vez tinha apenas 22 anos e um emprego em tempo integral no setor editorial que não pagava o suficiente para cobrir seu aluguel e contas de supermercado em Tóquio. Abre aspas, eu era muito pobre, contou Kobayashi, que passou 3 dias inconsciente no hospital após o incidente. A dificuldade financeira é uma das causas do suicídio, sem dúvida, mas não é a única, né? De forma alguma. Com 43 anos de idade, hoje, Kobayashi escreveu livros sobre suas lutas pela saúde mental e tem um emprego estável em uma ONG. Mas o coronavírus está trazendo de volta o estresse que ela sentia, né? Ela ou ele, né? Enfim. Abre aspas, meu salário foi cortado e não consigo ver a luz no fim do túnel. Tenho uma sensação constante de crise de que posso voltar a cair na pobreza. Diz ele, né? Especialistas alertam que a pandemia pode levar a uma crise de saúde mental. Desemprego em massa, isolamento social e ansiedade estão afetando as pessoas em todo o planeta. No Japão, estatísticas do governo mostram que o suicídio levou mais vidas somente no mês de outubro do que a Covid-19 durante todo o ano até agora, né? O número mensal de suicídios no país subiu para 2.153 em outubro, de acordo com a Agência Nacional de Polícia do Japão. Na sexta-feira, o número total de óbitos por Covid no Japão era de 2.087, de acordo com o Ministério da Saúde. O Japão é uma das poucas economias importantes a divulgar dados regulares sobre suicídio. Os números nacionais mais recentes dos Estados Unidos, por exemplo, são de 2018. Os dados japoneses podem dar a outros países percepções sobre o impacto das medidas de pandemia na saúde mental e quais grupos são mais vulneráveis. Isso aqui é muito importante, né? O divulgar dados corretos, atuais sobre o suicídio, né? Isso a gente sabe que é um tipo de morte que é muito abafada, digamos assim. Muitos meios de comunicação não divulgam, até por X motivos, né? Então tem muitos números que estão escondidos, não aparecem. Pode ser até muito maiores, né? O Japão, então, é uma das poucas economias que divulga os seus dados. Alarmante, né? Abre aspas, nós nem tivemos um lockdown e o impacto da Covid é mínimo em comparação com outros países. Mas ainda assim temos esse grande aumento no número de suicídios. É o que afirmou o Michiko Ueda, a professora a Michiko Ueda, né, professora associada à Universidade de Waseda, em Tóquio, e especialista em suicídios. Ela diz, né, isso sugere que outros países podem ver um aumento semelhante ou ainda maior no número de suicídios no futuro. E o impacto do coronavírus nas mulheres, olha só, o Japão luta há muito tempo com uma das maiores taxas de suicídio do mundo, de acordo com a OMS. Em 2016, o país teve uma taxa de mortalidade por suicídio de 18,5 pessoas por 100 mil.
18,5 por 100 mil pessoas, né? Perdendo apenas para a Coreia do Sul, entre os países da Ásia-Pacífico, e com quase o triplo da média global anual de 10,6 por 100 mil pessoas. Embora as razões para a alta taxa de suicídios no Japão sejam complexas, longas horas de trabalho, pressão escolar, isolamento social e um estigma cultural em torno de questões de saúde mental foram citados como fatores contribuintes. Entretanto, nos 10 anos que antecederam 2019, o número de suicídios estava diminuindo no Japão, caindo para cerca de 20 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. O menor número desde que as autoridades de saúde do país começaram a manter registros em 1978. A pandemia parece ter revertido essa tendência e o aumento dos suicídios afetou desproporcionalmente as mulheres. Embora representem uma proporção menor do total de suicídios do que os homens, o número de mulheres que tiram as próprias vidas está aumentando. Em outubro, os suicídios de mulheres no Japão subiram quase 83% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Para efeito de comparação, entre os homens o aumento foi de quase 22% no mesmo período. Nossa, que diferença, né? Existem várias razões potenciais para isso. As mulheres representam uma porcentagem maior de trabalhadores de meio período nos setores de hotelaria, serviços de alimentação e varejo, onde as demissões foram mais acentuadas. Kobayashi disse que muitas de suas amigas foram demitidas. Ela conta, né? O Japão tem ignorado as mulheres. Essa é uma sociedade onde as pessoas mais fracas são isoladas primeiro quando algo ruim acontece. Não é só lá, né? Os mais fracos sempre tendem a ter as piores consequências, né? Em um estudo global com quase 10 mil pessoas, conduzido pela Organização de Ajuda Internacional Sem Fins Lucrativos, CARE, 27% das mulheres relataram maiores desafios com a saúde mental durante a pandemia, em comparação com 10% dos homens. Para piorar ainda mais as preocupações com a renda, as mulheres têm lidado com um aumento vertiginoso da carga de cuidados não remunerados, de acordo com o estudo. Enquanto isso, aquelas que mantêm seus empregos ainda precisam pensar nos filhos que ficaram sem escola ou creche, bem como suas obrigações normais do trabalho. O aumento da ansiedade sobre a saúde e o bem-estar das crianças também sobrecarregou as mães durante a pandemia. A Kari, uma mulher de 35 anos que não quis revelar seu nome verdadeiro, disse que procurou ajuda profissional este ano, quando seu filho prematuro ficou hospitalizado por 6 semanas. Abre aspas, fiquei muito preocupada, 24 horas por dia. Eu não tinha nenhum histórico de doença mental antes, mas o fato é que fiquei extremamente ansiosa o tempo todo. Seus sentimentos pioraram conforme a pandemia se intensificou e ela temia que seu filho pegasse Covid-19. Abre aspas, senti que não havia esperança, sempre pensei que o pior cenário, ou pensei sobre o pior cenário possível, disse ela. Dando sequência aqui, né, em março, Koki Ozora, um estudante universitário de 21 anos, abriu uma linha direta de saúde mental 24 horas, chamada Anata no Ibasho, que seria, na tradução, um lugar para você. Segundo ele, a linha direta é uma organização sem fins lucrativos, financiada por doações privadas, recebe em média 200 ligações por dia, o que a grande maioria das pessoas que ligam, né, são mulheres, na maioria são mulheres. Abre aspas, elas perderam o emprego e precisam criar os filhos, mas não têm dinheiro, e então tentam o suicídio. A maioria das ligações ocorre durante a noite, das 22 às 4 da manhã. Os 600 voluntários da organização sem fins lucrativos vivem ao redor do mundo em diferentes fusos horários e estão acordados para atendê-las. Mas não há voluntários suficientes para acompanhar o volume de mensagens de texto também enviadas, disse Ozora, né? Alguém que tem contato diário com esses números, então sem dúvida tem muita informação para passar, né? Muita experiência própria para passar, né? Daqui a pouco falaremos sobre as crianças também, hein? Fique ligado aí, fique no vídeo. O grupo prioriza então as mensagens mais urgentes, procurando palavras-chave, como suicídio ou abuso sexual. Ozora explicou que eles respondem a 60% dos textos em 5 minutos, e os voluntários passam em média 40 minutos com cada pessoa. Anonimamente, por meio de mensagens online, as pessoas compartilham suas lutas mais difíceis. Ao contrário da maioria das linhas diretas de saúde mental no Japão, que aceitam pedidos por telefone, Ozora disse que muitas pessoas, né, especialmente os mais jovens, se sentem mais à vontade para pedir ajuda por mensagem de texto.
Segundo ele, em abril, as mensagens mais comuns eram de mães que estavam estressadas com as crianças, com algumas confessando pensamentos de matar seus próprios filhos. Hoje em dia são comuns mensagens de mulheres sobre perdas de emprego e dificuldades financeiras, assim como aquelas relatando violência doméstica. Aí você imagina, você pensa aí o quão complexo é isso tudo, né? Abre aspas, tenho recebido mensagens como estou sendo estuprada pelo meu pai, ou meu marido tentou me matar. As mulheres enviam esse tipo de texto quase todo dia, e está aumentando. Ele acrescentou que o aumento nas mensagens se deve à pandemia. Antes havia mais lugares para fugir, como escolas, escritórios ou casas de amigos. É verdade, né? O isolamento, quando você está ali sozinho, justamente a pessoa depressiva, a pessoa com pensamento suicida, o que ela nunca deve fazer é ficar isolada. Justamente essa é a indicação, né? E agora na pandemia é necessário fazer justamente isso. Quantas pessoas moram sozinhas daqui a pouco, ou não têm o apoio de ninguém? Aí acaba com essa pandemia tendo que ficar preso, né? Onde com certeza não deveria, sem dúvida a tendência é piorar muito mais a sua situação. Dando sequência, tem bastante aqui assuntos importantes nesse assunto. Vou falar agora sobre as crianças, também a questão de resolver o problema, né? Falar do problema é uma coisa, né? Agora, e resolver, como é que faz, né? Suicídios de celebridades também vamos tratar aqui, e sobre a terceira onda. Antes do convite, você que gosta de ficar por dentro das informações, acesse o nosso site, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem os links para você. Lá tem as principais informações do dia, e de todas estas já pré-selecionadas eu separo uma que vira o nosso vídeo do dia, que é este que você está acompanhando aqui agora. Também acesse nossa loja de informática, site hospedagem.com.br/loja, computadores, celulares e tudo que você precisar na área da informática, tá bom? Temos loja virtual, temos hospedagem de sites, para você que tem site na internet, também confeccionamos site para você, temos streaming de áudio para colocar aí colocar música no seu site, temos assistência técnica especializada, enfim, tudo que você precisar na área da informática. Não encontrando aquilo que você precisa, entre em contato, deixe seu comentário aqui, com certeza podemos te ajudar. Pressão então sobre as crianças. Olha só, o Japão é o único país do G7 onde o suicídio é a principal forma de morte de jovens de 15 a 39 anos, olha só. Segundo o Ministério da Saúde, os suicídios entre menores de 20 anos aumentaram antes mesmo da Covid-19. Conforme as restrições da pandemia tiraram as crianças da escola e de situações sociais, elas estão lidando com abusos, vidas familiares estressadas e pressões por causa de atrasos nos deveres de casa, disse Ozora. Há crianças de apenas 5 anos que enviam mensagens para a linha direta. Coisas que realmente não dá para entender e acreditar, né? 5 anos de idade. O fechamento de escolas durante a pandemia no primeiro semestre contribuiu para o acúmulo de tarefas escolares em casa. Outro fato é que as crianças também têm menos liberdade para ver os amigos, o que também gera estresse, de acordo com Naho Morizaki, do Centro Nacional de Saúde e Desenvolvimento Infantil. O centro recentemente conduziu uma pesquisa na internet com mais de 8.700 pais e filhos e descobriu que 75% dos alunos japoneses apresentavam sinais de estresse devido à pandemia. Morizaki diz que acha que existe uma grande correlação entre a ansiedade das crianças e de seus pais. Abre aspas, as crianças que estão se automutilando têm estresse e não podem falar com a família porque provavelmente percebem que seus pais não são capazes de ouvi-los. Isso aqui mostra, né, o quão complexo é toda essa situação, né? E para resolver o problema então, né? No Japão ainda existe um estigma contra admitir a solidão e as dificuldades pessoais. Ozora disse que é comum mulheres e pais iniciarem a conversa com seu serviço com a frase: "Eu sei que é ruim pedir ajuda, mas como posso conversar?" A professora Ueda diz que a vergonha de falar sobre depressão muitas vezes impede as pessoas de tocar no tema. Não é algo que você fale em público, você não fala sobre isso com os amigos ou algo assim, e por isso pode levar a um atraso na busca de ajuda. Então temos um grande fator cultural potencial. A Kari, a mãe do bebê prematuro, concorda. Ela já morou nos Estados Unidos, onde diz que parece mais fácil procurar ajuda. Quando eu morava lá, conhecia pessoas que faziam terapia, e é algo até comum, mas no Japão é muito difícil.
Após a crise financeira na década de 90, a taxa de suicídio no Japão atingiu um recorde em 2003, quando aproximadamente 34 mil pessoas tiraram suas próprias vidas. Especialistas falam que a vergonha e a ansiedade trazida pelas demissões, que atingia sobretudo homens na época, contribuíram para a depressão e aumentaram as taxas de suicídio. No início dos anos 2000, o governo japonês acelerou os investimentos e esforços em torno da prevenção do suicídio e apoio de sobreviventes, incluindo a aprovação da Lei Básica para a Prevenção do Suicídio em 2006, para fornecer suporte às pessoas afetadas pelo problema. Mesmo assim, tanto Ozora quanto Kobayashi dizem que não foi suficiente. Reduzir a taxa de suicídio exige que a sociedade japonesa mude. Ela diz, abre aspas, é vergonhoso para os outros saberem da sua fraqueza, então você esconde tudo, guarda dentro de si e segura as pontas. Precisamos criar uma cultura em que seja normal mostrar suas fraquezas e tristezas. Isso é fato, né? Ninguém gosta, e isso é cultural, né? Ninguém gosta de mostrar as fraquezas para os outros, né? E as celebridades, né? Suicídio de celebridades. Uma sucessão de celebridades japonesas tirou suas vidas nos últimos meses. Olha só, embora a mídia japonesa raramente dê detalhes de tais mortes, deliberadamente sem citar o método ou o motivo, só o fato de ter reportagens sobre esses casos costuma causar um aumento no suicídio no público geral, de acordo com especialistas como Ueda. Deixa eu repetir essa frase aqui que é bem interessante, né? Deliberadamente, sem citar o método ou o motivo, só o fato de ter reportagens sobre esses casos costuma causar um aumento no suicídio no público em geral. Esse é o motivo de muito a mídia não divulgar esse tipo de morte, devido a esse medo, então, que segundo essa especialista é real, então, né? A questão de que pode estimular outros casos, né? Mas e aí? Você não fala sobre o assunto? Aí os assuntos acontecem. Você fala, você estimula. E aí, qual é o caminho a tomar, né? Algo bastante complexo, né? Hana Kimura, lutadora profissional de 22 anos e estrela do reality show Terrace House, se matou em julho depois que usuários da mídia social a bombardearam com mensagens de ódio. Esse assunto nós já tratamos aqui em um outro vídeo. Vou deixar aqui para você, na descrição também, o link. É bem interessante o caso dela, né? A mãe de Hana, Kyoko Kimura, diz estar ciente de que as notícias da mídia sobre a morte de sua filha podem ter afetado outras pessoas que estavam se sentindo suicidas, né? Complicado, daqui a pouco você está lá passando por este mal, aí vê algum exemplo e acaba tomando coragem, né? Difícil. Abre aspas, quando Hana morreu, pedi repetidamente à polícia para não revelar qualquer situação concreta da sua morte. Mas ainda assim vejo reportagens com informações que apenas a polícia sabia. É uma dor que vive uma reação em cadeia. Kimura disse que a pandemia levou sua filha a passar mais tempo lendo mensagens tóxicas nas redes sociais, já que ela não conseguia lutar devido às restrições do coronavírus. Kimura está criando uma ONG chamada Remember Hana, para aumentar a conscientização sobre o cyberbullying. Então essa questão, né? Ela não pôde fazer o que ela gostava devido à pandemia, isso é o fato 1, já gera problemas psicológicos, já pode gerar, né, muitas pessoas. E o fato 2, ela não podendo fazer a atividade 1, teve que ficar mais em casa, tendo acesso então às mensagens tóxicas, como ela mesma disse, né? Ela encontrou sua razão de viver lutando como lutadora profissional. Era uma parte importante dela. Ela estava em uma situação muito difícil, pois não conseguia lutar. A pandemia de coronavírus tornou a sociedade mais sufocante, conta a mãe, né? Isso acontece com qualquer atividade, né? Você não poder mais, por muito tempo, fazer aquilo que você gosta, seja profissionalmente, seja por lazer, enfim. Então, isso que falamos lá no começo, sem dúvida, potencializa muito esse tipo de problema, né? E para encerrar aqui o vídeo, a terceira onda. Nas últimas semanas, o Japão relatou casos diários, recordes de Covid-19, e os médicos alertaram que uma terceira onda, que pode se intensificar agora, nos meses de inverno. Os especialistas temem que a alta taxa de suicídios piore à medida que a crise econômica continua. Abre aspas, ainda não experimentamos todas as consequências econômicas da pandemia. A pandemia em si pode piorar, então talvez haja um semi-lockdown novamente. Se isso acontecer, o impacto pode ser enorme, disse Ueda.
Em comparação com algumas outras nações e restrições ao coronavírus, do Japão foram relativamente leves. O país declarou um estado de emergência, mas nunca impôs um lockdown rígido, por exemplo. E suas restrições de quarentena para chegadas internacionais não foram tão inflexíveis quanto foi lá na China. Mas, à medida que os casos aumentam, alguns temem que medidas mais severas serão necessárias e estão preocupados sobre como isso pode afetar a saúde mental. Abre aspas, nós nem tivemos um lockdown e o impacto da Covid é mínimo em comparação com outros países, mas ainda vemos esse grande aumento no número de suicídios, relatou Ueda, a professora associada da Universidade Waseda, em Tóquio, e especialista em suicídios. Isso sugere que outros países podem ver um aumento semelhante ou ainda maior no número de suicídios no futuro. Apesar de ter que lidar com um corte de salário e constante insegurança financeira, Kobayashi conta que está controlando melhor sua ansiedade. Ela espera que ao falar publicamente sobre seus medos, mais pessoas façam o mesmo e percebam que não estão sozinhas antes que seja tarde demais. Falar, né? Essa é a dica que eu dou aqui, você que está passando por um problema similar. Falar com alguém, conversar, se abrir é essencial, ajuda muito, pode ter certeza. Não quer falar com um conhecido, não quer falar com um amigo, porque é difícil, né? Procure uma ajuda profissional, né? Procure um psicólogo, procure, daqui a pouco, uma pessoa... enfim, cada um tem o seu círculo de amizades, sempre tem aquela pessoa mais chegada. Enfim, perca a vergonha, perca o medo. Se você tem, todo mundo tem amigos, né? Selecione aquele amigo de verdade que você tem e fale com ele sobre esse assunto, com certeza vai te ajudar muito. Abre aspas, eu me exponho publicamente dizendo que tenho um problema mental e sofro depressão na esperança de que outras pessoas possam ser encorajadas a falar. Tenho 43 anos e a vida começa a ficar mais divertida nessa etapa, então acho que é bom ainda estar viva, disse Kobayashi. Então tá aí. Para finalizar aqui o vídeo, quero trazer uma coisa interessante, que é como obter ajuda aqui no Brasil. Olha só, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Tem o site que é cvv.org.br, o número é 188. O site International Association for Suicide Prevention, é isso? E também o Befriends Worldwide tem contatos, né, de centros de crise em todo o planeta. Existe uma rede, né? Uma rede de auxílio nesse sentido. Então espero que você tenha gostado deste vídeo. Ficou longo, mas com um assunto bem interessante, sem dúvida, né? Japão teve mais mortes por suicídio em outubro do que por Covid em todo o ano, né? Então, sem dúvida é alarmante pelos números. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Se chegou até aqui, com certeza gostou, né? E se você tiver inscrito e com o sininho ativado, você recebe todos os nossos vídeos que são diários, tá bom? Se não gostou, deixa o dislike, mas participe, assim saberemos da sua opinião. Um abraço, obrigado, até mais.